E aí, beleza? Você está no canal O Bitcoiner e hoje vamos falar aqui sobre o Rio Grande do Sul. Vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência que eu tenho, eu já viajei para lá bastante. Essas imagens que você vai ver no vídeo e durante este vídeo foi eu que fiz ali na cidade de Gramado, né? Então eu fiz uma viagem de turismo para lá e aí fiz algumas imagenzinhas ali, mais do centro da cidade, algumas poucas atrações turísticas ali, mas para servir de fundo aqui para esse vídeo, beleza? Ó, então você que está pensando em mudar para o Rio Grande do Sul, você que gosta do Rio Grande do Sul, já olhou ou está cogitando essa hipótese, esse vídeo é para você, beleza? Então vou compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência e levantar aqui algumas teorias, né, alguns pontos aqui que talvez você não pensou, ou talvez pensou de uma forma diferente, beleza? Separei alguns pontos negativos, entre aspas, negativo, porque não é negativo também, é apenas uma característica de lá, né? E alguns pontos positivos, beleza? O primeiro ponto negativo que eu separei aqui é o custo de vida, principalmente nessas regiões turísticas, né? Principalmente nas cidades próximas às cidades turísticas ou nas cidades turísticas. O custo de vida ele é muito alto, ele é um custo de vida mais alto. O custo de vida que eu falo é o custo de vida básico, né? Moradia, alimentação, né? Saúde, essas coisas, é o custo de vida básico que a gente tem em qualquer lugar que a gente for morar, né? Então, lá o custo de vida é um pouco mais elevado do que a maioria dos lugares do Brasil, principalmente em comparação comigo aqui, por exemplo, né, que estou no interior de Goiás. Então o custo de vida aqui é muitas vezes mais baixo, talvez umas 2 ou 3 vezes mais baixo do que uma cidade igual Gramado, Canela, São Bento ali, Nova Petrópolis, que é tudo próximo ali na Serra Gaúcha, né? Que é as cidades que eu conheço também. Eu não conheço outras cidades do Rio Grande do Sul. Eu conheço a capital, né, Porto Alegre, mas conheço assim de passagem. Não fui, nunca fiz turismo lá em Porto Alegre. Beleza? Outro ponto negativo, entre aspas, de lá é o clima. A galera vai para Gramado, por exemplo, para essa região da Serra Gaúcha, principalmente, para pegar o frio ali, neve, né, e tal, aquele clima todo tipo europeu e tal, né? É bacana para você fazer turismo, né? Para você ir ficar lá uma semana, duas, beleza. Mas você imagina esse clima, você viver nesse clima. Então tem que levar em consideração, né? Uma comparação que eu faço aqui de Goiás, aqui por exemplo, aqui a gente usa umidificador, né? Para umidificar o ar, para ficar melhor para respirar em determinadas épocas do ano também, não é sempre, né? Mas principalmente ali mais ou menos de julho, do mês de julho até outubro, por aqui, é bem seco, né? Bem seco aqui o clima. E a gente usa um umidificador na casa, no comércio e tal, né? Para umidificar o ar e melhorar essa parte respiratória. Lá no Rio Grande do Sul, você tem que usar o desumidificador para tirar um pouco da umidade da sua casa, porque tem muita umidade. Então começa a mofar as coisas dentro do armário, principalmente guarda-roupa, esses lugares que fica fechado, né? Começa a dar muita umidade, começa a mofar, criar bolor, né, e tudo mais. Então o pessoal tem esse costume de usar desumidificador dentro dos armários. Então é o oposto, principalmente aqui da minha realidade, né? Então é uma coisa que a gente tem que considerar. E outra coisa também é chuva, né? Chuva e frio. O clima lá é um clima extremo, né? Quando é calor é muito calor, quando é frio é muito frio, quando é chuva é muita chuva, né? Então é tudo no extremo. Então é um fator da gente considerar, né? Eu coloquei como ponto negativo, mas não é bem negativo, né? É uma característica de lá, né? Para se levar em consideração, né? Beleza? Outra coisa aqui que eu separei é a cultura. Então a cultura de lá é uma cultura basicamente europeia, né? Uma cultura germânica, né? Alemã, principalmente, italiana, né? Então tem várias culturas ali envolvidas, mas o que predomina é a alemã e a italiana, é o que predomina, é o que você vê mais. Então é normal você ver o pessoal falando alemão, falando italiano, os pessoal da região ali, eles ainda conversam nessas línguas, né? Então você que vai de fora, você vai se adentrar numa cultura diferente, né? Então
vai ter que se adaptar, né? E o pessoal de lá, assim, principalmente, assim, na parte turística, nas partes turísticas e na cidade turística, o pessoal é mais receptivo, né? Mas a gente vê que mais você começa a afastar mais um pouco, assim, você vai ali, por exemplo, para Nova Petrópolis, né? Você vai ali para São Bento do Sul ali, Bento Gonçalves, na verdade, né? São Bento do Sul é em Santa Catarina. Porque eu vou muito para Santa Catarina também e eu acabo misturando. Bento Gonçalves, então ali você já vê que o negócio já começa a ficar diferente. O pessoal, eles é muito fechado, né? Principalmente o alemão. O alemão, ele é muito fechado. Então, para você conseguir fazer amizade com o pessoal de lá, ganhar a confiança deles, não é muito fácil. Não é um negócio que você vai chegando e aqui em Goiás o pessoal é muito receptivo, né? Então, você chega, o cara muda, por exemplo, pra sua cidade, dentro de 30 dias ele já fez amizade com todo mundo na cidade, já tá indo assar carne na casa do pessoal e assim vai, né? Então, lá já é um pouco diferente, o pessoal lá é mais fechado. Então, você tem que ter em mente essa questão da cultura que vai ser, entre aspas, um desafio, né? Que você vai ter que superar também, né? Beleza? Essas imagens aí que tá rodando aí, igual eu falei, foi eu mesmo que fiz, mais ali do centro de Gramado, alguma rua mais afastada um pouco, mas basicamente ali no centro, né? A cidade é bem bonita, né? Tudo organizadinho, tudo bonitinho, pintadinho, principalmente no centro, né? Na periferia tem as bagunças, tem coisa feia também, igual tem em qualquer outra cidade. Poderia até ter filmado, mas não deu tempo de eu filmar ali a periferia para mostrar aí para você, beleza? Então aqui, pontos positivos agora, né? Falei os negativos, a gente comentou, vamos para os positivos. Primeiro ponto positivo, segurança. Segurança lá é uma segurança extrema que você tem, principalmente nessas regiões que eu mencionei, né? Ali, Gramado, na Serra Gaúcha, né? A segurança é... A segurança, eu falo extrema porque, assim, a chance de você ser roubado, ter sua casa invadida, carro roubado, alguma coisa nesse sentido, ela é muito, muito baixa, para não dizer quase que inexistente. Então, assim, vai ser bem difícil. Você vai ter que, como se diz, dar sorte, dar muita sorte para ser roubado. Porque não é normal, não é normal. Lá a segurança lá é bem tranquilo, né? Então é uma região assim que, por conta dessa cultura, né, europeia e tal, é diferente, é muito diferente. Então, assim, a segurança, ao meu ver, é o ponto principal ali de questão. Você vê que as casas, por exemplo, não tem muro, né? É muito difícil você ver uma casa toda murada e tal, as casas é tudo aberto, parece, a cidade inteira parece um condomínio, né? A maioria das cidades, né? Não todas, mas a maioria das cidades são assim, principalmente no centro e tal, e nas cidades turísticas principalmente, né? Beleza? Outro ponto positivo de lá, que é bem bacana, saúde. A gente já precisou nessas viagens nossas de suporte de saúde pública ali, né? Do sistema do SUS mesmo. E é muito bom, viu? Muito diferente daqui do estado de Goiás. Muito mais organizado, mais rápido, com mais infraestrutura, tudo melhor, muito melhor, né? Então a saúde também é um ponto positivo. E aí o terceiro ponto positivo é a qualidade de vida, principalmente se você buscar o interior, né? Se você buscar as cidades menores, mais afastadas, né? A qualidade de vida sua vai ser gigantesca por conta disso, né? Você não vai ter tanta preocupação com segurança, esse estresse com segurança, você já não vai ter, né? Você vai ter um sistema de saúde que é bom, que vai te atender e tudo mais, né? E vai ter o contexto da cultura, né? O contexto da cultura que o pessoal é um pessoal que respeita as liberdades individual, entre aspas, assim, né? Ninguém soca o nariz na vida dos outros, né? Então é uma é uma é uma cultura mesmo, né? É um estilo diferente de vida lá, né? Então é bem bacana, a sua qualidade de vida vai ser muito melhor no Rio Grande do Sul, com certeza, do que comparado a grande parte dos estados nossos aqui do Brasil, né? Beleza? Então, assim, eu sou suspeito de falar, né? E essa rua aí é uma rua paralela, né? Que eu fiz a imagem lá, tinha até uma obra, o pessoal tava fazendo uma obra num prédio ali, eu filmei, né? E depois essa aí já é a avenida principal ali, a Borges de Medeiros, que é a avenida principal que cruza a cidade de um lado a outro
e é só comércio, praticamente só comércio, né, de um lado e outro. Então é loja de chocolate, é lembranças, né, restaurante, lanchonete, né, e essas coisas assim, é bem bacana mesmo. A cidade é fantástica, né. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito do sul, da região sul. Depois eu quero fazer um vídeo sobre Santa Catarina. Isso aqui eu fiz de Rio Grande do Sul. Inclusive eu tô de saída daqui uma semana para outra viagem para Santa Catarina. E aí vou fazer algumas imagens lá e a gente vai abordar alguns tópicos de lá. Eu gostaria de mudar para Santa Catarina, mas por questão familiar e tal, não é possível, pelo menos no momento, né? Então mas eu tenho muita vontade de mudar para Santa Catarina. Santa Catarina, para mim, é o estado, entre aspas, perfeito que a gente tem aqui no Brasil, né? É melhor, eu acho lá melhor do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito montanhoso, né? Tem essa questão do relevo também, que eu nem mencionei aqui nesse vídeo, mas faz parte, né? O relevo ali é muito montanhoso, né? Muito acidentado, então dificulta algumas coisas, dificulta a locomoção, se você precisa ir rápido de uma cidade para outra, de uma região para outra, por exemplo, e você pega um clima ali de chuva, de neblina, nessa época do frio principalmente, vai ser uma locomoção mais complicada, você não consegue deslanchar, né? Então as estradas é muito estreita, porque corta serra, vales ali, né? Então é bem complicado. Até que no final do vídeo agora, daqui a pouquinho vai rodar umas imagens aqui de estradas, né? Das estradas de lá. Então, assim, é mais um ponto, né, a se levar em consideração, que eu até esqueci de colocar aqui, né? Que é o relevo lá, a geografia, né? É geografia mesmo, né? É a geografia de lá, que é bastante acidentada, principalmente quando você parte aí para essa região da Serra Gaúcha. Essa imagem que está rodando aí agora é de Canela, viu? É lá da cidade de Canela que passou agora. Eu tive lá também, passou a Catedral de Pedra ali. É a avenida principal ali de Canela, que é basicamente mais ou menos 10 km de Gramado. E aí, quando a gente estava saindo e indo embora de Gramado, a rodovia que leva para Caxias do Sul, que foi onde a gente pegou o nosso voo. Então você vê que a rodovia também, bem organizado, né, bem mais organizado, principalmente comparado à maioria dos lugares, né, que a gente vai no Brasil. Então, assim, a natureza lá é uma natureza muito pungente, né? É muita chuva, muita umidade, né? Então é bem bonito, tudo verdinho, né? Não tem aquela poeira, aquele pozão, aquela terrona vermelha igual tem, principalmente aqui em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, né? Lá é bem diferente, é uma terra mais areienta, mais esbranquiçada e a natureza é bem verdinha. Toda época do ano que você for lá é de jeito aqui. Toda época do ano que você for lá tá verdinho, tá tudo, não para de chover, né? Lá não para de chover. Não tem um período extenso de estiagem. Às vezes fica 30 dias, 40 dias no máximo sem chuva lá. Mas é muito difícil acontecer isso. Geralmente, a cada 15 dias, 20 dias tá chovendo, 10 dias. E pega temporadas de chuva que fica 15 dias, 20 dias chovendo também direto, né? Então, ano passado mesmo teve o episódio lá das enchentes, né? Que todo mundo acompanhou aí. Eu acho que não teve ninguém que não ficou sabendo disso, né? Lá no Rio Grande do Sul, que começou justamente aí na Serra Gaúcha. Começou em Canela, em Gramado. E aí a água daí foi descendo e foi lá para Porto Alegre e fez aquele regaço, né? Em Gramado também estragou bastante. Em Canela teve bastante estrago com essa chuva. Inclusive, até esse ano, né, até agora, nessa época do ano, ainda estão arrumando. Essa rodovia lá mais na frente, lá tem uns lugares bem esbarrancados que ainda está sendo consertado desde o ano passado, né? Então, é o que eu falei, essa questão do relevo, se você vê, é bem montanhoso. E aqui é o lugar mais tranquilo, né? Esse lugar que a gente está passando aqui é o lugar mais tranquilo. O lugar feio mesmo é biboca mesmo, é barranco de um lado aqui que é 100 metros, 200 metros de altura aqui. E então, assim, é um desafio, né? É mais um desafio. Mas, no geral, é muito bom a região sul, né? Eu sou apaixonado, sou suspeito de falar, né? E, igual falei, se eu pudesse, se tivesse condição financeira eu tenho, não tenho condição familiar, né? Minha esposa mesmo não quer deixar os pais aqui, não quer deixar a família, né, e tal, então fica aquele negócio, né? Mas
tá tranquilo também, minha vida tá estruturada aqui, né? Mas eu gostaria muito de mudar para Santa Catarina. Ou Rio Grande do Sul, mas o primeiro da lista é Santa Catarina. Beleza? O que você acha desse tema? O que você achou dessa ideia? Desses tópicos que eu levantei aqui? Deixe seu comentário aí, né? Deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal, que dá aquela força gigantesca pra gente. E eu volto numa próxima oportunidade, em um próximo vídeo. Beleza? Um abraço e até o próximo.